No processo divino de salvação, temos que enfrentar muitas lutas. Lutas essas que nos levam a crer que há uma constante guerra entre o bem e o mal. Desde a criação do mundo, encontramos muitos episódios de lutas que são verdadeiras batalhas, onde o ser humano se opõe àquilo que pensamos ser contra nossos semelhantes. Mas, na verdade, são contra principados e potestades, seres espirituais que nos invadem e nos induzem aos mais vis pecados, a fim de tragar nossas almas e conduzi-la ao inferno. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra as hostes espirituais do mal, capitaneadas por Satanás desde os primórdios da nossa existência, em uma guerra sutil e que tenha ocorrido periodicamente desde os mais tempos remotos que o homem conhece. Onde quer que estejamos, penetramos, acessemos, seja na internet, vídeos, imagens, discursos, disputas políticas, esportes, escolas, em tudo é possível encontrar temas que nos levam a entender que essa luta terrível que só podemos enxergar com os olhos espirituais. Na Bíblia encontramos diversas passagens dando conta que essas lutas são verdadeiras. O que está em Efésios capítulo 6, versículo 12, encontramos: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os dominadores deste mundo, trevas contra as forças espirituais do mal. É evidente que durante toda a nossa vida, nos mais complexo e perfeito sentido que possamos ser, vemos muitas atitudes entre o bem e o mal, por sermos fruto da construção da nossa essência e nossa história. Seguimos profundos desejos que nos embriagam, no verdadeiro sentido da nossa essência, destituídos que fomos da graça de Deus através do pecado de Adão e Eva no jardim do Éden. Todos nós nascemos com a semente do pecado, então podemos afirmar que toda maldade, apenas um estímulo, por menor que seja, acende o nosso desejo e desencadeia os mais terríveis sentimentos, nos levando a cometer grandes maldades. Se temos como, por exemplo, bem presentes são as grandes produções de telenovelas e cinematográficas, que são enormes formadoras de opiniões, pervertedores de caráteres, ainda em formação, fomentando o estelionato, sexualidade, prostituição, homossexualidade, roubo, extorsão e outras deformações intelectuais, levando as pessoas de mentes fracas a cometerem os mais terríveis pecados como se fosse coisa normal. Eu não quero com isso responsabilizar o processo midiático por tudo que vem acontecendo com a humanidade, porque podemos encontrar as duas vertentes em tudo. O importante é sabermos avaliar e escolher aquele que está mais parecido com a palavra de Deus. Satanás levantou muitas autoridades nas casas legislativas, nos tribunais, na alta sociedade, no comando máximo do país e até em templos religiosos, com a finalidade de corromper e desviar os filhos de Deus do caminho do bem. Cabe a cada um de nós escolhermos o caminho que queremos trilhar. Para cada escolha que fizermos, tem uma consequência. Somos abençoados ou tragados pelas garras do demônio. A caminhada é difícil, onde se vislumbra as mais terríveis tentações, em forma de falsos prazeres temporários. Devemos enxergar esses apelos e esses obstáculos que se nos apresentam. São obstáculos a serem transpostos com a presença de Deus nas nossas vidas, porque sem Ele a vida no mundo é impossível. Temos que ter cuidado para não nos afastarmos do nosso Deus. Aprendemos no nosso convívio com outros irmãos cristãos e também com a leitura da palavra de Deus que fundamentalmente nos afasta de Deus é o pecado. Seja qual for esse pecado, grande ou pequeno, na hora do juízo final não tem diferença. Não tem pecado, pecadinho ou pecado grande. O que importa é não pecar e, se acontecer, tenha certeza que poderá ser perdoado
através do sangue de Jesus Cristo, que foi derramado por todos nós na cruz do Calvário. Essa crença verdadeira nos mantém na presença de Deus. O importante é estarmos na presença do nosso Criador, nunca se afastar dele. Mas tem algumas coisas que nos afasta de Deus e que devemos evitar, tal como um planejamento errado daquilo que pretendemos fazer. É o planejamento racional, que sem ele fatalmente será levado para longe de Deus. A falta de um bom planejamento fará com que priorizemos tudo menos Deus, até porque se entregar à natureza humana, ela é sempre sem limites. E para não cair neste erro, ao planejar seus projetos, inclua Deus. Outra coisa errada é fazer qualquer coisa sem orar, nem que seja em apenas um dia. É muito perigoso. Não substitua as suas orações com palavras e pensamentos voltados somente para o projeto, sem pelo menos parar para ver se Deus concorda com aquilo que você está prestes a fazer. É ter intimidade, é consultar aquele que criou você e tudo o que temos no mundo. Mesmo que estiver diante de um dia corrido, mesmo assim, ore. Melhor sacrificar 10 minutos do seu sono do que sacrificar 100 anos da sua comunhão com Deus. É imprescindível para vivermos perto de Deus e longe do pecado. O nosso entendimento daquilo que Deus quer que todos nós façamos é a leitura diária da sua palavra. Muita sabedoria contida ali, cheia de parábolas, mistérios, exortações, conselhos, soluções e uma infinidade de mensagens atuais, meditações bíblicas diárias nos dará força para lutarmos contra as ciladas do mundo. Se um dia está complicado, tente ao menos meditar em um versículo ou um capítulo, e isso fará uma diferença muito grande em sua vida. Não esqueça que a gratidão para com aquele que te deu a vida e tudo o que ele fez a todo momento para todos nós, porque a ingratidão é uma planta venenosa que cresce em nossos corações e nos envenena, matando-nos vagarosamente. A sua participação nos assuntos que envolvem Deus nos faz lembrar do Senhor, e isto é muito importante. Muitos insinuam que vão à igreja todos os domingos, que se acham na presença de Deus. É triste vermos pessoas designadas para executar a obra de Deus esfriarem. Também é comum vermos muitas igrejas todas lotadas de religiosos de banco que não tem nada a ver com a obra de Deus, principalmente espiritualmente. E isso é virar as costas para a obra do Senhor e nos manter na nossa zona de conforto, sendo assim discípulo meramente ilustrativo. Deus é uma coisa muito importante que deve ser praticada sistematicamente pelos cristãos. Eu sei que muitos cristãos têm dúvidas sobre coisas importantes, sobre Deus e sobre a Bíblia e sobre a fé. Isso parece algo comum, mas tem afastado muitas pessoas de Deus. Fale com seu mentor espiritual a respeito, ou uma pessoa reconhecidamente que está realmente em condições de responder isso qualitativamente. Deixar a dúvida dominar a nossa vida é o caminho certo para nos afastar do Pai, do nosso Senhor Deus.